Olá, sou a professora Patrícia da Educação de Jovens e Adultos e na nossa aula de História de hoje vamos falar um pouco sobre como medir o tempo. Medir o tempo é muito complicado e a gente precisa ir lá na história para entender como esse processo aconteceu. Contagem do tempo na história. O que é importante entender sobre a contagem do tempo na história? Ela varia de acordo com cada povo e época. Então, em determinada situação, a gente vai ver uma forma de contagem de tempo e depois outra contagem de tempo. O importante é saber que essa contagem de tempo, ela ajuda muito na construção da própria história, né? A própria história vai tempos atrás, acontecimentos e constrói, identifica a história e como as coisas aconteceram, como elas evoluíram. Então é importante sim a gente saber sobre o como medir o tempo da forma que eu vou falar hoje. Contagem do tempo na história. O tempo é uma questão fundamental para a nossa existência. Observações dos fenômenos naturais, por exemplo, dia, noite, as fases da lua, variações das marés, crescimento das colheitas, né? Então, é importante sim, a gente sabe, a gente falou um pouco sobre calendário na outra aula, então a gente sabe como é importante a questão de medir o tempo e como isso acontecia, né? Antigamente, a gente não tinha, por exemplo, relógio, a gente não tinha aparelhos para medir o tempo como a gente tem hoje. Então, o tempo era medido de outras formas mesmo. Era medido pela variação das marés, maré alta, maré baixa, crescimento das colheitas, o tempo que aquela plantação levou para crescer. Então, essas diferenças, elas fazem sim parte de como observar esse tempo. E aí a gente tem o que eu hoje quero trazer para vocês, tempo cronológico e tempo histórico. Existem diferenças entre eles e os dois são importantes para a construção da história e para a observação. A gente precisa saber observar de formas diferentes, né? O tempo cronológico, eu trouxe aqui o que é a cronologia, é o estudo do tempo e das suas divisões com o objetivo de distinguir a ordem da ocorrência dos fatos. Então, o que acontece? A cronologia é exatamente o período, aquele tempo ali, o momento mesmo, como aconteceu. Então, por exemplo, a gente tem o nosso nascimento, é uma data, né? A gente tem os trimestres, que são formados por 3 meses. Então, são cronologias. Então, estudo de período da história. Aí a gente vem com o tempo cronológico, é o tempo da natureza, esse tempo nosso que a gente tem mesmo, dá-se a partir da contagem, da observação de fenômenos naturais. Isso, dia e noite, a gente não tem aí uma diferença entre dia e noite, é um tempo, né? O tempo à noite, tempo do dia. Tem os períodos da lua, né? As lunações que a gente falou também, isso é um tempo cronológico, meses, anos, também são tempos cronológicos. Então, esse é o tempo cronológico. Qual é o tempo histórico? Você consegue identificar aí? Então, a gente falou do tempo cronológico, que é o medido, a gente usa pelo calendário. A gente tem, por exemplo, o aniversário anual, todo ano eu faço aniversário. E qual é o tempo histórico? Como que a gente poderia identificar? Você tem ideia? Vamos falar um pouquinho sobre ele. O tempo histórico, ele já é mais definido por questões sociais, acontecimentos sociais, grandes acontecimentos econômicos, culturais e religiosos. Então, a história foi acontecendo no tempo histórico e a gente vai ver quais tempos históricos marcaram a nossa trajetória até aqui. Então, olha lá, o tempo histórico refere-se aos acontecimentos que marcam um povo, uma nação e, às vezes, toda a humanidade. O que a gente pode marcar como tempos históricos? Grandes guerras, cura de doenças, fazem a mudança de um tempo para outro, né? A gente está num período aí que a gente tem falado muito sobre vacina, né? Então, a chegada da vacina, a evolução,
isso são marcas no tempo, né? Então são tempos históricos. Grandes obras também marcam muito os tempos históricos. E aí eu trouxe para vocês um exemplo muito claro de até uma questão religiosa. O tempo histórico varia de acordo com crenças, culturas e costume de cada povo. Por exemplo, os cristãos, eles marcaram o tempo como antes de Cristo e depois de Cristo. O que isso significa? Quando houve o nascimento de Jesus Cristo, eles colocaram ali como o ano 0. A partir daquele nascimento, daquela situação, começou-se o tempo após Cristo, depois de Cristo. E antes de Cristo. Vocês podem perceber que várias vezes nas nossas aulas a gente fala de acontecimentos antes de Cristo, depois de Cristo, vem daí. É um tempo histórico, né? É um fato histórico que marcou um tempo. Então a gente consegue fazer marcações por um fator histórico. E eu trouxe aí, olha, um exemplozinho, a gente acha muito, né? Antes de Cristo de verde, aí a gente tem bem no meio aí o nascimento de Jesus Cristo e depois de Cristo de azul. Então são os acontecimentos após esse período. Então, tempo histórico. E a gente tem alguns tempos que são marcados por mudanças, situações que favoreceram a mudança de uma civilização, de um povo. São mudanças que são gradativas, elas não acontecem assim, olha, hoje é o meu aniversário. Então, hoje, isso é cronológico. Histórico é quando há uma transformação de um tempo mais longo, né? Não é do dia para a noite que aconteceu e acabou. Por exemplo, a pré-história. Vocês já ouviram falar lá da pré-história? A pré-história, ela é marcada na época onde não havia escrita, olha aí, marcada pela fundação, começou-se a aparecer no final da pré-história a escrita, que foi o limite. Então, as pessoas começaram a escrever de hoje para amanhã? Não. Começou-se a acontecer movimentos gradativos, começaram a desenhar nas cavernas, depois começaram a melhorar essa escrita. Quando surgiu a escrita, passou-se para a Idade Antiga, né? Saiu da pré-história, lá a pré-história tem algumas divisões também, e veio para a Idade Antiga. A Idade Antiga ela é marcada pelo surgimento da escrita, foi o forte da Idade Antiga. Já a Idade Média, que é o próximo item aí, ela surge com a queda do Império Romano. O Império Romano foi se enfraquecendo ao longo dos anos, né, dos séculos, ele foi se enfraquecendo e aí surgiu então a Idade Média. E a Idade Média acaba quando vem o capitalismo. Hoje o tão famoso capitalismo, ele foi marcado com o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Então, lá na história vocês vão encontrar pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna. E hoje a idade contemporânea, que é o que nós vivemos hoje. A idade contemporânea, ela é marcada pela Revolução Industrial e Primeiras e Segunda Guerras Mundiais. Então, vocês podem perceber que estão vendo a diferença aí de tempo cronológico e tempo histórico? Como tem uma diferença? Como não é marcado por um dia, por uma ocasião específica, esse é o tempo histórico, ele é mais longo, ele demora mais para acontecer, mas ele tem sim as suas marcas, as suas diferenças. E aí, eu trouxe aqui para vocês, nesse slide, mostrando um pouquinho, olha aí, a gente tem a história, tem a pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna. Olha aí embaixo agora a história do Brasil. Ela começa aí na Idade Moderna, no ano de 1500, quando a gente foi descoberto o Brasil. E aí também vem a história do Brasil, que se une à história da civilização. E o que acontece? É preciso entender essa história, ela faz parte da nossa forma de vida, de como chegamos até hoje. Então é muito importante conhecer sobre a história e as partes que as formaram, né? A importância
das duas formas de medir o tempo. É a organização e existência da humanidade. Então, professora, por que então de história cronológica e história, o tempo da história, né? Por que essa diferença? Porque cada um tem a sua importância, tanto a identidade cronológica como medindo através da própria história, né, dos acontecimentos. Isso, ela ajuda na organização da existência da humanidade. A gente consegue voltar no tempo e ir conhecendo, identificando situações que nos trouxeram até hoje. E aí vem a divisão dos séculos. A gente fala muito sobre século, né? No século tal, no século tal. Você sabe como acontece a divisão dos séculos? Para compreender as divisões da história, é preciso ter em mente que há os séculos. E o que é um século? Você sabe o que é um século? Você sabe especificar o porquê dos séculos? Um século é uma unidade de tempo. Então, é uma unidade que equivale a 100 anos. Então, quando eu comecei aqui, né? Ano 0. Quando eu fizer 100 anos, eu tenho um século. Logo, meio século nada mais é do que 50 anos. E 10 séculos equivalem a 1000 anos, ou seja, um milênio. Então, geralmente a gente fala assim, uma pessoa que já viveu 100 anos, ele é centenário, ele já viveu um século. Sim, porque um século equivale a 100 anos. Eu trouxe aqui, quando nos referimos ao século I, estamos focados nos acontecimentos ocorridos entre o ano 1 e o ano 100. Na história é importante saber isso, porque 100 anos de história é muita coisa, muito acontecimento. Então é importante, principalmente lá na Idade Antiga, na Idade Média, tem muitas referências aos séculos, né? Então é importante saber isso. Vivemos hoje no século 21, que corresponde ao período do ano 2001 ao ano 2100. Então, nós só vamos mudar de século, sair do século 21, quando a gente chegar aí no ano 2100. Nós estamos no ano 2021 ainda. Então, ainda temos muito tempo aí para virada de século. E eu vou dar um exemplo, é um pouquinho complicado, mas se vocês prestarem atenção e ouvirem devagar, a gente vai conseguir. O ano 437 está no século V, porque 437 está entre 401 e 500. Então, 100 anos aí, 401 e 500. O ano 1343 está no século XIV. Por quê? 1343 está entre 1301 e 1400. O estudo de século é um treino. As pessoas que estudam muito século, que trabalham muito com isso, eles já identificam com muita facilidade. Nós precisamos de pensar, saber em qual século estamos, qual século aconteceu. Então, é um treino. Eu trouxe aqui como curiosidade e para vocês saberem de onde surgiu, por que se usam as palavras, o uso dos séculos, né? E aí vocês podem observar aí em cima que eu coloquei, vários séculos, século I, século X, século XVI, século XIV. Vocês estão observando aí se aparecem números? Eu coloquei século I, tá escrito aí o número 1, século X, olha esse aí, século X ou século X, né? Por que disso? Os algarismos romanos são representados por letras maiúsculas num total de 7 numerações. Então, os séculos, eles são representados por algarismos romanos. Então, geralmente, a gente vai encontrar essas letras, olha aí. O I, o V, o X, o L, o C, o D e o M. Essas letras são usadas como algarismos romanos. A junção delas e a ordem que elas se encontram
a gente consegue ver as numerações, por isso algarismos romanos. Então, o século X, olha lá, o X representa o número 10. Vamos pegar o século XIV, o X como 10, o 5, que é o V, e o 1 entre eles, que quer dizer menos 1 do 5, então século XIV. Não é muito difícil de entender, mas eu trouxe hoje como uma curiosidade. Por que os séculos aparecem com letras e não números? E para a atividade de hoje, eu peço que em seu caderno você escreva o século que estamos na data de hoje. Então, nós estamos no ano de 2021. Qual século nós estamos? E de quando a quando esse século acontece? De qual ano a qual ano ele acontece? Eu espero que vocês tenham aproveitado um pouco mais sobre a nossa aula, aprendido um pouco sobre tempo histórico e tempo cronológico e a importância desses tempos, do estudo deles na nossa história, na nossa vida. Desejo a todos vocês um bom trabalho e para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube e acesse as nossas redes sociais SMED-GV. A todos vocês um bom trabalho!